Do Mila. Muito bom. Meus amigos, lembrem de ficar à vontade, viu, para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que tiver ao longo da aula. Quem puder ligar suas câmeras, seria muito bom poder ver vocês, mas quem não puder, tudo bem. E para começar, nós vamos hoje estudar duas lições, lições 2 e 3, que vão falar sobre fortalecer nosso testemunho do Cristo vivo e confiar em Jesus Cristo, nosso Salvador e líder pré-mortal, tá bom? A gente vai começar falando um pouquinho nessa aula sobre alguns títulos de Jesus Cristo, tá bom? E eu vou compartilhar um vídeo aqui, um breve vídeo com vocês, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre um dos títulos mais importantes que o Salvador Jesus Cristo tem, tá bom? Deixa eu compartilhar esse vídeo. Ah, e aqui. Eu não consigo. Tá. E, à medida que vocês assistirem esse vídeo, tentem identificar qual é o título que nós aprendemos aí, tá bom? Com este vídeo. Dizem os homens ser o filho do homem. João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bom. Então a gente pôde ver aí essa experiência que o Salvador teve com os apóstolos e Pedro declarou que Jesus era o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Eu queria saber de vocês qual é o significado desse título de O Cristo. O que vocês acham que significa? Pode ligar o microfone ou falar, ou pode usar o chat. Eu queria saber de vocês o que significa esse título que Pedro aí declarou sobre Jesus. O que significa, Mary, na tua opinião? Ah, eu tô pensando. Eu não tenho uma resposta. Oi? Eu tô pensando, eu não tenho uma resposta. Opa, tá certo. E aí, o que significa esse título de O Cristo?
de cada vez, para não ter briga. Pode falar a sua opinião, o que que você acha que significa? O que que você acha, Letícia, que significa? Eu estava procurando aqui, inclusive, no guia de estudo das escrituras, o significado, né, da palavra Aham. Cristo. E, na verdade, que eu não estou procurando aqui. Peguei até a gente de forma errada, eu peguei em espanhol. Achou? Achou? Calma aí, deixa eu ver aqui. É isso aí, ó. O guia de estudo das escrituras. A gente vai usar ele na aula hoje. Bom, ele, quando eu procuro Cristo, né, ele manda Uhum. ir e procurar Jesus Cristo. Eita. Jesus Cristo, Essa. ele era. Bom, o faz referência. É um artigo, né? O título O Aham. Cristo. Então, o é o artigo referente a uma pessoa. Agora, acho que o título Cristo já está relacionado a Deus, né? Acredito que Ó, ele diga que é como o Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, aquele que literalmente tem o DNA divino. Então, literalmente, o Filho de Deus, né? Isso, Letícia. Muito bom. É um dos significados que a gente pode dar para esse título, né? De O Cristo. Eu estou colocando no chat aí uma definição. Ah, Mila, você poderia ler para nós aí, que está no chat? claro, posso sim. O que significa dizer Jesus, Jesus é o Cristo? A palavra grega para Cristo significa ungido e é equivalente à palavra hebraica Messias, usado como título de um denota o rei e o libertador cuja vinda os judeus esperavam ansiosamente. Como Cristo, Jesus foi ungido do Pai para ser o representante pessoal do Pai em todas as coisas concernentes à salvação da humanidade. Legal, obrigado, Mila. Então, olha só, esse título de O Cristo significa ungido, que é equivalente a Messias. Então, por isso que na Bíblia a gente vê muitas ocasiões o Salvador sendo chamado de Messias, porque ele era ungido, ele era o representante de Deus aqui na terra para tratar de todos os assuntos relacionados à nossa salvação. Tá bom? Então, isso significa ungido. E também rei e libertador. Olha só quantos significados, né? Para essa palavra, para esse título do Salvador de O Cristo. Alguma dúvida aí? Inclusive, Pergunta? até Oi, no, eu sempre lembro que no Guia de Estudo das Escrituras, quando a gente procura, ele realmente faz menção a diversas coisas: Príncipe da Paz, o Consolador, o Rei, Libertador, Salvador do mundo. E realmente ele faz referência de Jesus Cristo a todas as, as denotações, né, referente ao título dele, como a própria menção foi feita ao ofício dele aqui na Terra. isso, interessante, né? Esses títulos podem ser comparados aos papéis que Jesus Cristo pode exercer na nossa própria vida, né? Como fala ali, né? Ele pode ser o nosso rei, ele pode ser o nosso libertador, ele nos liberta, né? Do pecado, de nossas imperfeições, e a gente pode pensar de várias coisas que ele nos liberta, de várias maneiras que ele é o nosso rei e que será para todo sempre. Então, quando a gente pensar nos títulos do Salvador Jesus Cristo, a gente pode pensar nos papéis que ele exerce em nossa vida por causa disso. Eu queria fazer uma atividade com vocês sobre isso. A Letícia já até deu um spoiler aí. Eu queria que a gente fosse lá no Guia de Estudo das Escrituras, lá no seu GEE, e eu queria convidar vocês
a procurar a palavra Jesus lá, tá bom? Ou Jesus Cristo. E vocês vão ver que lá tem vários títulos e papéis do Salvador. Então a atividade vai ser o seguinte: queria que vocês vão lá no Guia de Estudo das Escrituras, vocês vão buscar o nome de Jesus Cristo, e lá vocês vão escolher um nome, título ou papel dado ao Senhor que seja mais relevante nesse momento da sua vida. Um título ou papel ou um nome que seja relevante para você agora. Escolhe um lá. Depois que você escolher, eu queria que você respondesse essas duas perguntas aqui, ó. O que? Aí você vai inserir o título, o nome ou o papel que você escolheu. Nos ensina sobre suas motivações, seu amor e seu poder. E depois, o que esse título nos ensina sobre seu caráter, seus atributos e o que ele pode fazer por você. Tá bom? Então, vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Escolherem seu título, nome ou papel e responder essas duas perguntas. Tá valendo o tempo. Assim que alguém tiver feito, quiser compartilhar conosco, pode compartilhar, pode ligar o seu microfone e compartilhar ou pode usar o chat. A Jaque já compartilhou aqui, infinito, um dos nomes de Deus indicando a sua natureza eterna, que também é aplicado a Jesus. Muito bom, Jaque. Também gostei de Libertador, muito bom. Tenta pensar, agora já que você escolheu esses títulos, tenta pensar assim sobre o que eles ensinam sobre as motivações, o amor e o poder dele, ou o que esses títulos ou nomes ensinam sobre o caráter e atributos e o que ele pode fazer por você, tá bom? Mas muito bom, já que esses títulos. É, eu gosto do título de Bom Pastor, né? Que Uhum. ele sempre nos ensina, não só ensina como motiva,
a seguirmos o seu exemplo de sermos bons pastores e ir atrás daquelas ovelhas que se afastaram. E saber que sempre quando nós estivermos perdidos ou nos sentimos perdidos, Ele sempre também vai buscar a gente. O que isso ensina sobre ele, Letícia, para você saber pensar que ele é o bom pastor, de que quando estamos perdidos, ele vai atrás de nós, ele vai nos buscar, né? O que isso ensina sobre o caráter de Jesus Cristo para você? Sobre o amor e o Eu, poder. eu fiquei pensando muitas vezes por que que ele usou essa expressão bom, né? Se ele é um bem mais além do que bom. Mas Verdade. eu sempre escutava uma amiga minha dizer que existe um equilíbrio entre bondade e justiça. E ela dizia que uma pessoa boa, né? Ela às vezes não consegue ser justa, mas uma pessoa justa ela consegue ser boa, né? Mas sempre quando eu atribuía isso ao Salvador, eu ficava pensando que o Salvador ele era as duas coisas em uma só, bom e justo, porque ele conhece as nossas limitações, ele conhece os nossos desafios e ele sabe que aqui na Terra a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar problemas e que às vezes a gente não vai saber lidar com esses problemas, essas dificuldades. Que nem sempre a gente vai ser aquele servo perfeito, mas a gente pode se esforçar para ser fiel. E o bom de tudo isso é que quando a gente estiver falhando nisso, ele sempre vai encontrar um meio de fazer com que a gente possa voltar para o caminho, fazer com que a gente possa enxergar que nunca é sobre a situação ou sobre as pessoas, mas sim sobre ele, sobre o que nós construímos com ele. Muito bom. Obrigado, Letícia. E ele é muito mais do que bom mesmo, né? Ele é um magnífico pastor. Essa palavra no hebraico, de fato, Letícia, no hebraico não é só bom que está lá, no hebraico, no original. Lá significa magnífico, excelente pastor. E ele é o excelente pastor, o magnífico pastor da nossa alma. Às vezes a gente pode se sentir perdido, mas que a gente possa lembrar de que ele é o bom pastor, ele pode ser o bom pastor para nós, ele pode nos trazer de volta, né? Não importa onde a gente esteja, ele pode nos resgatar. Obrigado, muito bom, Letícia. Tem um comentário aqui no chat da Jaque. Ela falou: infinito é o amor dele e seu amor me libertou. Era algo que eu sempre pensava na missão. Agora, repensar nisso me deixa mais tranquilo ao pensar que a liberdade que Jesus me deu foi através de seu sacrifício. Olha que coisa incrível, né? Também que a Jaque nunca tinha pensado nisso, Jaque. Também, né? De ele é um dos títulos dele é infinito. E infinito é o amor que ele demonstra por nós. É um amor que não tem comparação, né? E ele de fato nos libertou por causa desse amor. Escolhemos o Júnior, obrigado, Jaque. O Júnior e a Ana escolhemos advogado. Isso mostra que ele sempre vai estar ao nosso lado para nos ajudar, orientar e lutar por nós quando estivermos buscando sempre fazer o certo, nos arrependendo. Muito bom também, Júnior e Ana, muito bom. Que bênção poder lembrar que Cristo ele tá na nossa causa. Ele está lutando a nossa causa junto conosco. Ele é nosso advogado. Ele vai estar sempre no nosso lado, nos ajudando, nos orientando, lutando nossas batalhas. Ele pode exercer esse papel em nossa vida. A Lívia botou aqui da luz, né? Muito bom. Eu gosto muito desse, Lívia, porque eu gosto de pensar sempre que Cristo deve ser a luz da minha vida. Ele deve iluminar meus passos, minha mente, meu coração. Ele deve ser a minha maior motivação. E se ele for a luz da minha vida, eu jamais vou andar em trevas.
Não importa a circunstância mais difícil que eu possa estar, se Ele é a luz em nossa vida, jamais andaremos ou estaremos em trevas. Obrigado. Obrigado por lembrar disso, Lívia. Madeline, você ia compartilhar algo? Eu estava pensando um pouco sobre meus sentimentos atuais, né? Sobre o título de Salvador. E me veio à mente o mesmo que o da Letícia, né? O Bom Pastor. E pensando sobre as motivações dele, o que se me ensina sobre as motivações dele, vai ser muito sobre como ele trabalha para nos proteger e para nos manter no caminho certo, né? Todo o trabalho do Senhor é para que nós possamos voltar à presença do nosso Pai Celestial junto com Ele, né? E por isso que Ele é nosso advogado, Ele é nossa luz, Ele é amor, Ele é tudo isso. Pensei também sobre o poder, me veio à mente a capacidade que o Salvador Jesus Cristo ele tem de, com uma voz mansa e delicada, fazer com que as coisas funcionem da maneira que elas devem funcionar, né? O Salvador Jesus Cristo ele nunca precisou gritar para que simplesmente as pessoas obedecessem ele, né? Talvez ele ficou chateado lá no templo, mas ainda assim isso não se compara à raiva que a gente vê hoje em dia, né? Enfim, diversas situações. E como muitas vezes isso é visto pela humanidade como poder, quando na verdade o poder é totalmente contrário disso e o Salvador Jesus Cristo ele é o exemplo, né? Ele não precisa agir como a maneira do mundo para ter o poder que ele tem, né? Ele é totalmente diferente disso. Aí eu pensei sobre isso. Que bom. Excelentes pensamentos, Madeline. Obrigado por compartilhar. Né, esse é interessante a gente pensar no caráter de Jesus Cristo, o tipo de pessoa que ele é, porque essa é a nossa meta. A gente está aqui nessa aula, na nossa vida, tentando aprender como ele é e para procurarmos imitá-lo. E ele era alguém manso, né, Marilyn? Ele era alguém manso, humilde, diferente do que o mundo ensina. E essa motivação dele de pastor era de realmente nos proteger. Ele quer nos proteger, quer cuidar de nós. E a gente tem que deixar ele fazer isso por nós. Obrigado, Mary. A Lívia ainda colocou aqui, falando sobre a luz, falou, também nos ajuda a entender a verdade do Evangelho. Nossa, isso é muito importante, né? Por meio do Espírito, Cristo, que é a luz, nos ajuda a entender as verdades do Evangelho, receber revelação pessoal, né? E isso muda a nossa vida. Muito obrigado. Que a gente possa pensar sobre isso, nos títulos de Jesus Cristo, nos papéis dele e como ele tem exercido esses papéis em nossa vida, como ele tem abençoado a nossa vida, como ele pode transformar a nossa vida, o que ele pode fazer por nós, por causa de quem ele é. Isso é muito importante. Eu queria compartilhar um hino com vocês agora, que fala sobre ele ser o Cristo, sobre esse título dele. Então, presta atenção na letra do hino e pensa, eu queria que vocês pensassem e sentissem o amor que o Senhor tem por nós e como ele é o Cristo em nossa vida, né? Como ele nos abençoa como Cristo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A sua voz o povo ouviu e cada um o seu poder sentiu. Em branco viu se aproximar. Ele que sofreu para nos salvar, as suas mãos pode tocar, e assim testificar
Este, ó Cristo, ó Filho de Deus, ó nosso Salvador e Redentor. Este, ó Cristo, que nos resgatou e nos curou com seu amor. Oração lá no jardim expressa o que ele fez por mim. Posso sentir o seu amor. Minhas faltas sofrem tanta dor. O mundo então testificar. Este é o Cristo, este é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Este é o Cristo que nos resgatou e nos curou com seu Amigos, com base nesse hino, na letra desse hino, quais alguns pensamentos e sentimentos que vocês têm sobre o Salvador Jesus Cristo e principalmente sobre o que ele pode fazer por você? Deus? É, durante o hino, né, o que me chamou bastante atenção foi o papel dele como redentor e salvador. E em uma frase lá, ele diz que ele nos curou com o seu amor, né? E ele sofreu com muita dor por isso. Então, o papel dele como redentor na nossa vida remete muito à expiação que ele fez por nós. E um dos principais motivos dele ter conseguido fazer todas essas coisas, em que ele teve que se submeter à sua vontade ao Pai, foi por causa do amor que ele realmente sentia pela gente, né? Então, assim como ele realizava milagres e curava as pessoas na antiguidade, hoje em dia ele também é o nosso redentor que pode nos curar com o seu amor. Testifico disso, Mateus. Ele de fato é o nosso Redentor e por ele ser o Cristo, ele pode nos curar com seu amor. Não importa a nossa ferida, não importa qual seja o nosso desafio, ele pode nos curar, porque ele é o Cristo. Obrigado, meu amigo Mateus, por compartilhar isso conosco. Ian? Achei muito bacana. Deixa eu colocar aqui, talvez ficar melhor o áudio. Mas ah, nesse hino, né, especial, né, ultimamente também tenho escutado mais hinos. Eu acho que o papel principal de Cristo como o príncipe da paz, né, eu acho que é o título dele, mas ouvindo esse hino traz o sentimento de muita paz e
poder saber que Cristo, né, em especial, é uma pessoa que pode promover paz na nossa vida, mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos de muitas mudanças, ou em momentos em que nós erramos alguma coisa, sentir a paz que Cristo nos dá por a gente estar ali, como o Matheus falou, sentir que ele fez um sacrifício muito grande, ele se responsabilizou mesmo pelos nossos erros, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Ele se responsabiliza hoje quando a gente escolhe fazer o que é certo e mudar e melhorar. Ele se responsabiliza pelo nosso sucesso, dessa nossa família. Isso é algo muito valioso, é algo que traz muita paz, mesmo em momentos que a gente tem muitas preocupações, muitas dificuldades e a gente acaba talvez se sentindo um pouco oprimido, mas o Salvador realmente como um príncipe da paz, como uma pessoa especial que está ali junto com a gente, que se importa com a gente, que se sacrificou pela gente, né? Pode trazer paz e alívio, é isso que eu sinto às vezes quando eu vejo esse hino, né, principalmente muito especial, ver todo esse empenho dele pro meu bem, né? E é interessante pensar assim, para o meu bem, né? Isso foi por mim, foi algo individual, né? Por nós mesmos, né? Não importa o que esteja nos oprimindo, ou o que esteja roubando a nossa paz, eu também presto meu testemunho, Ian, meus amigos, que porque Ele é o Cristo, Ele é o príncipe da paz. Ele pode nos consolar, nos confortar, nos dar bom ânimo. Em meio às nossas tempestades, Ele pode nos dar paz. Ele pode acalmar nossas tempestades que estão dentro de nós. Por quê? Porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Obrigado, Ian, por lembrar a gente disso. Muito bom. A Jaque Ribeiro colocou aqui no chat uma das maiores bênçãos que Jesus Cristo me deu durante toda a minha vida é me mostrar que eu dependo dele e não vou conseguir tirar a dor de ninguém aqui na terra, mas por mais doloroso que isso seja. Porém, ao trazer Cristo para perto da vida dela ou da minha, mostrarei quem pode, de fato, entender perfeitamente o que a pessoa passa. Não apenas os cravos em suas mãos e pés simbolizam isso, mas também em mais entender que nosso coração é o coração dele. E porque ele é o Cristo, né, Jaque? Ele nos compreende perfeitamente. A gente não entende muito bem as dores que as pessoas sentem, ou até mesmo as nossas próprias, às vezes, né? Mas ele nos entende, ele nos compreende de uma forma perfeita, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus. E por isso ele nos entende, ele nos compreende de uma forma perfeita. Obrigado, Jaque. O Júnior e a Ana, o que podemos perceber é que a todo momento é exclamado e testificado que ele é o Cristo, e que tudo foi feito, e que tudo foi e é possível para ele, e que precisamos continuar testificando para termos seu poder em nossa vida por tudo que faz por nós. Excelente, Júnior. Júnior e Ana, que nós possamos exclamar isso com mais frequência, que Jesus é o Cristo, que não há nada que ele não possa fazer por nós. Não há limites para o seu poder. E principalmente por seu poder em nossa vida. Ele é o Cristo. Que verdade poderosa, que a gente possa exclamar isso dentro de nós. Exclamar isso para as pessoas que estão precisando saber disso. Que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E por causa dele não há nada que não possamos fazer. Obrigado. E sabe, Júnior e Ana e meus amigos, tem muitas pessoas que estão carentes dessa verdade, carentes de saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que ressuscitou. Talvez, apesar de vivemos num país cristão, muitas pessoas talvez sabem a respeito disso, mas não entendem o significado disso e o poder que há nisso, nessa verdade. E para isso, o Senhor preparou um meio para que todas as pessoas pudessem ser abençoadas com essa verdade. E qual é esse meio? Vamos ler uma escritura que fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, acho que já está aparecendo agora. Cris,
Você poderia ler para nós? Tudo Posso tem sim. convênios? Os 12 conselheiros viajantes são chamados para ser os 12 apóstolos, ou seja, testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo, diferindo assim dos outros oficiais da igreja nos deveres de seu chamado. Obrigado, Cris. De acordo com o que lemos aí, qual é a principal responsabilidade aí dos apóstolos? Ou característica deles? São testemunhas especiais, né? Sim, são testemunhas especiais de Cristo, né? No mundo todo. Então, os apóstolos são essas testemunhas. Nós somos testemunhas também, que estamos aqui. Mas interessante, eles são testemunhas especiais do Salvador Jesus Cristo, para todo mundo. Agora, uma pergunta para vocês. Pense um pouquinho como os testemunhos dos apóstolos vivos, já fortaleceram ou têm fortalecido o seu testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo. Pensa um pouquinho, quem quiser compartilhar sua resposta. Presidente, eu Marilyn. lembrei de uma experiência. Teve um mission tour, né, com o... Eram dois apóstolos, era o Aurélio Soares e o M. Russell Ballard. E eu lembro Ok. que eram várias missões, né? Lá no Caxingui, em São Paulo, tinham várias missões, muitos missionários, e todos nós esperando, né? Porque eu ouvia as palavras deles. E eu lembro que o Elder Luiz Fares, ele falou e tudo mais. E aí começou o presidente Ballard. E uma das coisas que eu não esqueço até hoje que ele ensinou foi que quando ele falou que às vezes a gente está na missão e aí nós temos vários tipos de sentimentos, que é um momento em que a gente tem um misto, né, de sentimentos e que a gente se sente sozinho, que a gente se sente às vezes frustrado, ansioso, com saudade e tudo mais. E aí ele virou pra gente num silêncio e falou: o Salvador Jesus Cristo, durante a vida dele, ele também teve os mesmos sentimentos que vocês têm. Ele falou, ele também já se sentiu triste, ele também sentiu saudade de casa, ele também se sentiu frustrado, ele também se sentiu sozinho, né? Nossa, eu lembro até hoje que naquele momento eu comecei a chorar, porque eu entendi que, porque às vezes tem sentimentos que a gente não sei, é como se fosse imaginável pensar que Salvador teve aquilo, sabe, durante a vida dele. A gente pensa num nível de perfeição tão grande que a gente entende que o Salvador tinha um lado, a gente esquece que o Salvador tinha um lado humano e que ele tinha esses sentimentos. Mas naquele momento, eu senti profundamente que o Salvador Jesus Cristo ele entendia cada sentimento que eu tinha na missão, né? Que ele também sentiu saudade, que ele também se sentiu frustrado, que ele também se sentiu talvez chateado em algum momento, que ele também se sentiu sozinho. E eu pensei, nossa, meu Salvador, ele sabe cada coisa que eu passei, então ele me entende. Então eu posso, né, contar com ele de verdade. E, nossa, foi uma das coisas mais emocionantes e eu chorei para essa criança, né? Mas naquele momento, com as palavras do Elder Ballard, eu senti claramente que ele era um apóstolo do Senhor. Eu tive um testemunho muito claro de que ele era um apóstolo dele, não só pelas palavras, mas porque eu via bondade no semblante dele, sabe? Eu olhava para ele e eu sentia claramente uma bondade tão grande que eu sentia o meu Salvador comigo. Então, pelas palavras do apóstolo, eu pude sentir, aprender coisas sobre o Salvador e sentir que elas são verdade, né? Além disso, eu pude ter um testemunho muito claro de que ele é um apóstolo realmente do Senhor. Eu sei que eles são testemunhas especiais do nosso Salvador Jesus Cristo. É um exemplo, né, Mary, de ser uma a gente sabe que não só sabemos, na verdade, mas a gente consegue sentir que eles são essas testemunhas especiais que falam em Doutrina e Convênios, né? Por meio do testemunho deles, a nossa fé é renovada no Salvador.
Nós podemos sentir seu amor por nós. O testemunho dele o testemunho deles aviva a nossa alma. E por isso sabemos que eles são testemunhos especiais. Eles fortalecem nossa fé. Obrigado, Marilyn. Muito bom. Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre como o testemunho dos apóstolos já fortaleceu ou tem fortalecido seu testemunho no Salvador Jesus Cristo? Ultimamente, né, tem sido bem legal estar estudando, acho que pelo menos 3 vezes por semana, eu estudo com a minha namorada sobre algum discurso, né, da conferência. A gente estuda junto todos os dias. E é muito bacana, né, pegar, assim, tanto os apóstolos atuais, principalmente, né, mas os apóstolos do passado. É muito bom ver como existe uma linha direta. Então, se a gente precisa de um conhecimento ou algo assim, a gente pesquisa um tema. Provavelmente tem sempre uma palavra de um apóstolo lá e é muito legal. Como eles são testemunhas especiais, eles têm um contato especial com Cristo também, assim, um contato mais perto, né, do que a maioria das pessoas tem, ou que a gente consegue, talvez pelo nosso estilo de vida, ou pela nossa obediência. Eles são homens realmente muito retos diante do Senhor. E e pensar que eles têm acesso a toda essa autoridade e poder para receber de Cristo diretamente. Então eles estão ali falando com Cristo e depois eles chegam lá e falam, ó, sinto que tem que falar isso. Ou eles ouvem a voz de Cristo literalmente e falam, ó, acho que você devia falar para eles lá na conferência sobre isso, isso e isso. Eles preparam, planejam, entregam para o Senhor e Cristo consagra. É isso que está acontecendo ali, né? Pelo menos assim que eu vejo. E aí ele chega e fala pra gente. E aí, basicamente, é muito bacana, porque aí, o nosso papel é seguir, né? A gente toma vergonha na cara para seguir. Porque algumas vezes é difícil pra gente, mas é, eu acho muito bacana, é um privilégio muito grande, porque, nossa, quantas coisas nessas últimas semanas eu não tenho percebido e tenho melhorado, assim como também minha namorada tem melhorado também, eu tenho visto muito nela algumas coisas que ela melhorou bastante, por causa de algum discurso que a gente simplesmente ouviu na palavra de um profeta, por exemplo, um do R.B. Aaron, que ele falou, acho que faz um tempo já, que falava sobre para meus netos, né? Falava um pouquinho sobre relacionamento e sobre ideias de futuro e tudo mais. E a gente estudou aquilo, a gente teve um pensamento de algumas coisas que a gente deveria melhorar, a gente fez as metas. Nossa, é muito bom. Assim, saber que a gente tem um método, um contato bem direto com Deus através de algumas pessoas que são testemunhas especiais, elas passam isso pra gente, todas as informações que elas têm privilegiadas, e a gente pode executar na nossa vida e melhorar. É isso, muito bacana. É uma bênção, né? Ian, Posso? obrigado. Oi, Cris, pode falar, sim. Tá. Então, uma coisa que eu gosto muito, né, durante o estudo da aula, é que ali durante o Ministério do Salvador, né, a gente vendo por meio das escrituras, as pessoas estavam já descrentes, né, descrente com as coisas que, né, acontecia. Ninguém mais acreditava, ninguém mais tinha fé, né? Então, a gente podemos ver da importância que foi em ter testemunhas, né? Em ter alguém para testificar sobre o Salvador. Então, o Salvador ele já sabia que futuramente, ou até mesmo naquela época ali, precisaria dessas testemunhas, né? E hoje ele acredita, assim, a plena certeza que Pai Celestial e o Salvador já sabiam do mundo difícil que seria hoje. Não é diferente, né? Então, eu gosto de pensar que, assim como nós temos testemunhos especiais, né, o que muda na minha vida é que isso só fortalece que eu possa ser uma testemunha do Salvador, né? Quando eu tenho o meu testemunho, quando eu busco saber se aquilo é verdade, nós passamos a ser essa testemunhas também, né? Não é tipo, eu tenho nós temos testemunha, né? Os 12 apóstolos, o profeta, sim, ok, nossa, maravilha. Mas o Senhor quer que nós sejamos, né, essas testemunhas também. Para o quê? Para outras pessoas, para o mundo também. Né? Porque os apóstolos, o profeta, a gente está recebendo as mensagens, a gente está recebendo resposta, né, do Pai Celestial, do Salvador para nós, para nossas orações, para nossa vida. Mas será que a gente está sendo essas testemunhas quando a gente recebe e testificar delas, né? Então, quando eu conheci o Evangelho e eu tive a resposta de que realmente a igreja é verdadeira,
eu entendi isso, né? Quando eu tive resposta às minhas orações, e assim, pouco a pouco eu fui tendo o meu testemunho, eu percebi que realmente eu preciso ser essa testemunha especial do Salvador. Se ele convida para a gente seguir, a gente está sendo uma testemunha. Mas uma coisa que é, será que a gente está falando dele sempre, né? Então eu tenho uma meta comigo de sempre, nossa, desde quando eu entrei na igreja, eu fui para a missão, voltei, eu tenho permanecido com essa minha meta, né? Sempre testificar do Salvador, né? Ter o nome dele na minha boca quando alguém pergunta, prestar o meu testemunho para aquela pessoa. E todo domingo prestar o meu testemunho, né, na reunião sacramental, o primeiro domingo do mês. E eu quero testificar, né, com todo o meu coração, o quanto isso faz a diferença. Quando nós abrimos nossa boca para testificar dele, a gente sente o Espírito, né, conecta com o nosso espírito testificando essa verdade. E quando a gente ouve ainda mais o profeta, os apóstolos, né, falando de Cristo e do Pai Celestial, realmente não existe dúvida, né? Realmente só existe verdade, né? A gente não para e pensa, ah, eu estou em dúvida, não. Que realmente são testemunhas especiais também. Então, eu sou muito grata por isso. E essa é uma das coisas, né, que fez e tem feito mudar a minha vida em relação de eu ser uma testemunha especial também. E maravilha, Cris, essas palavras suas, né, junto com o Ian, é um grande privilégio sermos membros da igreja e termos essas testemunhas especiais de Jesus Cristo que têm a mesma autoridade, a mesma função que aqueles 12 apóstolos originais tinham durante o ministério do Salvador, de testificar para o mundo de que ele vive, que ele ressuscitou. E hoje os apóstolos são testemunhas de que Cristo vive, que ele está vivo agora, que ele ressuscitou, que ele é real. Ele não é só um bom homem que é falado na Bíblia, ele é nosso Salvador. Eu pude sentir isso várias vezes por causa do testemunho dos profetas e apóstolos. Ele é real. E parte do que eu sei hoje é graças ao testemunho deles. E que pergunta boa, né, Cris, para a gente se fazer, né? Será que a gente tem sido essas testemunhas para as pessoas à nossa volta? Temos declarado essa verdade? O mundo precisa disso. O mundo precisa de mais testemunhas. Eu queria fazer um convite para nós. Tem um material dessa aula, lá no material do aluno, que é um material muito conhecido, que é um documento oficial da igreja que se chama O Cristo Vivo. E lá nós temos o testemunho de profetas e apóstolos modernos sobre a realidade do Salvador Jesus Cristo e o papel dele como Salvador e Redentor do mundo. O meu convite é que, ao longo desse semestre, ao longo do curso, a gente possa aprender esse documento. E quem aprender aqui, o desafio, hein? Quem aqui do curso aprender esse documento na íntegra vai receber um reconhecimento especial. Você avisar, ó, Barbosa, eu já sei aquele documento. Até o Ian, que está lá em Curitiba, vai receber um reconhecimento especial, viu? O desafio está lançado, tá? A gente até esse semestre, se alguém aqui já sabe, já me avisa, mas me procura quando você souber, tá? É Antes de decorar o avançar, documento todo? Decorar toda a tudinho, declaração? isso. Não. Bom, o desafio está lançado. O Júnior falou aqui, ó, ao buscar obter o testemunho ainda mais forte de Cristo, sentimos através do Espírito, pelas palavras deles, que realmente as palavras são de Cristo, são de Deus. E é o melhor ensinamento que podemos ter, o ensino de espírito a espírito. E por meio, de fato, Júnior, ou Iana, quando eles testificam, é espírito ensinando espírito. A verdade é confirmada nos nossos corações. E sabe que ah, Jesus Cristo, ele exerceu um papel muito antes de nós nascermos, né? Ele foi o nosso Salvador antes desse mundo existir. Como a gente sabe, nós vivíamos na presença de Deus, mas não éramos como ele é.
E Deus, ele queria que nós fôssemos como ele é, tivéssemos o mesmo poder e glória que ele tem. E para isso ele preparou um plano para nós. E nesse plano, parte desse plano consistia que deveria ter um Salvador. E esse Salvador foi Jesus Cristo. Porém, Lúcifer ele se apresentou como sendo um Salvador. E aí, ele disse que ia salvar todos nós, e ele queria a glória do Pai para ele, por causa disso. Ele iria tirar nosso arbítrio. Ele falou: Deus, os filhos vão na terra, mas eu vou trazer todos de volta, nenhum deles vai se perder. E tu me dá a tua glória. E Deus escolheu o Salvador Jesus Cristo. Por causa disso, houve uma rebelião. Ele se rebelou, juntamente com um terço de outros espíritos que estavam lá. E como vocês acham que a gente sabe de que lado a gente estava? De lado de Deus ou do lado de Lúcifer? Como é que a gente pode saber de que lado a gente estava? O que vocês acham? Porque temos o corpo físico e viemos a essa terra. Como temos um corpo físico, como a doutora Merely nos ensinou aí, por termos esse corpo, aceitamos o plano de Deus. Então, desde antes de nós nascermos, nós já escolhemos o Salvador Jesus Cristo. Escolhemos segui-lo. Nós fizemos escolhas certas lá. Nós lutamos do lado do Salvador. Embora a gente não se lembre muito bem disso, mas eu sei que todos nós aqui lutamos ao lado de Cristo, naquela batalha dos céus. Hoje em dia, meus amigos, essa batalha continua. Ela só foi mudada de lugar. A batalha está aqui, na Terra. Não só a gente ouve falar de guerras hoje, mas a principal guerra que nós estamos travando não é física, não é de armas, é a guerra espiritual contra o pecado. Essa é a principal de todas. E para encerrar, eu queria compartilhar uma citação aqui para a gente lembrar de quem nós éramos antes de nascermos e como isso deve influenciar nossas escolhas agora, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Imanduciele, poderia ler para nós? Duciele, na escuta? Sim, posso. Tá bom. Durante a batalha no céu, os que estavam armados com a fé na futura expiação de Jesus Cristo, nutridos pelo testemunho de seu papel divino, que possuíamos conhecimento espiritual e coragem de usá-lo na defesa de seu sagrado nome, lutaram na linha de frente dessa guerra de palavras. João ensinou que esses espíritos valentes e outros venceram Lúcifer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ok, que nós possamos lembrar que nós éramos espíritos armados de fé, nutridos por um forte testemunho, possuíamos conhecimento espiritual. Nós éramos pessoas de coragem. Nós éramos pessoas que estavam sempre na linha de frente. Nós éramos pessoas valentes. Nós apoiávamos o Salvador lá, antes de nascermos. Emily, poderia ler agora? Sim, a promessa de um Salvador e do sangue a ser vertido no Getsemane e no Calvário ganharam a guerra pré-mortal. Mas a coragem e o pré-testemunho mortais que possuíamos, nosso desejo de explicar, argumentar e persuadir outros espíritos também ajudarão a evitar as falsidades que os opositores espalhavam. Então, da mesma forma,
nós explicávamos o evangelho lá, nós argumentávamos, persuadíamos até. Como falamos aqui, o Senhor precisa de testemunhas hoje. Ele precisa que a gente continue explicando o evangelho, o plano de salvação, e possamos persuadir o máximo de espíritos que estão ao nosso redor a virem a Cristo e serem purificados por meio dele. Jaqueline Santos, poderia ler para nós? Sim. Ah, por termos lutado com sucesso em sua defesa na vida pré-mortal, tornamo-nos testemunhas de seu santo nome. De fato, por nos ter provado em batalha e assim ter certeza de nossos sentimentos e nossa coragem. O Senhor mais tarde disse de nós, membros da casa de Israel: Vós sois as minhas testemunhas. Perguntemo-nos agora, essa declaração ainda é verdadeira para mim atualmente? Ainda lá nessa batalha nos céus, o Senhor provou que nós éramos valentes, que nós éramos espíritos com quem ele poderia contar. Nós provamos a ele que nós poderíamos ser suas testemunhas aqui, que nós seremos corajosos. Isso, antes de nascermos, tudo isso era verdade para nós. E a pergunta que eu queria encerrar nossa aula é: isso ainda é verdade para mim hoje? Eu oro para que o conhecimento disso possa influenciar nossas escolhas, que nós possamos continuar lutando ao lado do Salvador Jesus Cristo. Essa guerra tão dura, mas Ele está ao nosso lado. E assim como nós vencemos antes de nascermos, se estivermos nele, ao lado dele, vamos vencer. Ele prometeu isso. Ele disse que venceu o mundo e nós vamos vencer também. Sei que essas coisas são verdades. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. Eu oro para que possamos sempre lembrar de quem Ele é, dos títulos e papéis dele, de quem Ele foi para nós antes de nascermos e o que Ele pode fazer por nós agora, nessa reta final, onde está muito perto dele voltar. Eu testifico disso para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Na semana que vem nós vamos estudar as lições 4 e 5. Encontrar propósito e alegria nas criações do Senhor e tornar-se o povo do convênio do Senhor. Para encerrar, Abraão, poderia orar para nós? Sim, presidente. Pela presença e participação de todos vocês. E até a próxima semana, hein? Até, boa noite. Boa noite. Obrigado, Cris, Mila, Jaque, Letícia, Marilyn.